Bom dia, galera. Tudo jóia? Vamos dar continuidade então ao nosso treinamento. E nesse vídeo a gente vai esclarecer, deixar bem desenhadinho alguns conceitos sobre uma nomenclatura que a gente usa na área de treinamento de cães e de comportamento, que às vezes nos causam uma certa estranheza ou até confusão. Tá? Quais são esses conceitos? São os conceitos de reforço, que quem está acompanhando aí o treinamento já deve ter ouvido eu falar algumas vezes, e o conceito de punição, que até então acredito que eu não tinha mencionado aí nessa palavra. E é nessa palavra justamente que cai uma péssima interpretação, que a gente vive num momento em que o treinamento de cães, o adestramento, a educação está passando por vamos chamar assim, está se encaminhando para um treinamento cada vez mais positivo. Alguns adestradores, treinadores dizendo que o treinamento dele se dá de forma 100% positiva. E isso não é verdade exatamente, mas a gente vai entender já já. Enquanto outros ainda carregam um pouco da velha escola, vamos chamar assim, e acham que para o seu cão internalizar de forma perfeita o aprendizado, a execução, ele precisa ter um pouco de punição. Já um outro, que é a velha escola de verdade, eles acham que tem que haver mais punição. E aí não entenda a punição como algo ruim ou bom. Deixa eu explicar. Vamos começar com o reforço. Tá? O que é o reforço? O reforço, por definição, é uma ação que você vai oferecer, vai passar para o cão, que vai aumentar a ocorrência de um determinado comportamento dele, tá? No futuro. Futuro pode ser daqui a 10 minutos ou para sempre. Então, tudo que você fizer objetivando aumentar a ocorrência, a probabilidade de ocorrência e a ocorrência de um determinado comportamento, a gente entende como reforço. Punição, já por definição, é o contrário. Tudo que você fizer que vá diminuir a ocorrência de um determinado comportamento no futuro ou a probabilidade da ocorrência dele no futuro. E aí a gente precisa entender que ambos, tanto reforço quanto punição, se subdividem em duas categorias: positivo e negativo. Tá? Então você tem o reforço positivo, reforço negativo. Punição positiva, punição negativa. É até estranho, né? Punição positiva, né? Mas bem, vai ficar bem claro. Esse positivo e negativo não tem nada a ver com bom e ruim. Ele tem a ver, na verdade, com a definição literal desses sinais matemáticos. Então você tem reforço positivo. É quando você adiciona algo ao contexto que vai aumentar a ocorrência daquele determinado comportamento. Reforço negativo é quando você retira algo do contexto que vai aumentar a ocorrência daquele comportamento. Da mesma forma, punição. Punição positiva, você vai acrescentar, adicionar algo àquele contexto que vai diminuir a probabilidade de ocorrência daquele comportamento no futuro. Punição negativa, você vai tirar algo, subtrair algo do contexto que vai diminuir a probabilidade de ocorrência daquele comportamento no futuro. Então vamos lá, vamos exemplificar, para poder ficar bem claro. Reforço positivo. Vamos supor que você, todas as vezes que seu cão apresenta um determinado comportamento, você, visando dar um reforço positivo, para aumentar a ocorrência desse comportamento, você recompense ele. Então vamos lá, você falou para o cachorro, senta, o cachorro sentou, você foi lá e, muito bem, faz um carinho no cão, ou dá um petisco, você está adicionando algo, tá, àquele contexto, àquela situação, que vai aumentar a probabilidade de ocorrência daquele comportamento. Ele está recebendo algo que ele gosta, ou seja, toda vez que eu faço isso, eu ganho aquilo que eu gosto, reforço positivo. Vou começar a fazer cada vez mais.
reforço negativo. Então, dá um exemplo aqui da escola, tanto da velha escola de treinamento quanto uma corrente mais atual, utilizam a possibilidade de gerar um desconforto no cão. E quando eu falo desconforto, não precisa ser um grande desconforto, pode ser um leve desconforto, para que ele venha a exibir um determinado comportamento com mais frequência. Então vamos lá. Vamos supor que eu estou utilizando uma guia unificada, que na ponta, aqui no encontro, ela tem um elo, né, por onde a guia passa, e aí toda vez que eu estico ou que a guia é esticada, aquilo aperta o pescoço do cão, né? Tem muita gente que chama de enforcador, né? E vamos supor que eu, treinando meu cão, eu condiciono ele para que toda vez que a guia estiver esticada, tá, ele vai ter que executar algum comando, comportamento, vai ter que apresentar um comportamento para que aquela guia folgue. Tá? Ou seja, o desconforto que é gerado ali, tá, ele tem que ser retirado para que o cão saiba que fez corretamente. Então, contextualizando ainda mais, né? Falei pro meu cachorro, senta e dê aquela puxadinha leve lá na guia. No que ele sente o desconforto, né? E ele apresenta o comportamento que eu solicitei, né? Senta e ele, aí ele, opa, sentou. Quando ele sentou, eu alivio. Eu solto a guia, ou seja, eu retirei algo do contexto. Tá? Então, isso aí seria um reforço negativo. Vai aumentar a probabilidade de ocorrência, mas eu estou retirando algo do contexto para que isso venha a acontecer. Agora, punição positiva e punição negativa. Lembrando, punição é tudo aquilo que a gente apresenta para o cachorro que vai diminuir a incidência, a ocorrência daquele comportamento no futuro. Então, punição positiva. Um exemplo de punição positiva seria o seguinte: imagine que você mora numa região rural e que você tem um cão que... Você tem galinhas também. Tá? E você tem um cão que ele tem mania de atacar as galinhas, né? De caçar as galinhas. E aí você cria um chocalho, vamos dizer assim, tá? De latas. Você pega várias latas com pedrinhas dentro e fecha as latas, né? E aí coloca elas todas presas por um arame. Então, toda vez que... Aí você descobre que seu cão sente um desconforto grande, ou tem medo, né, do barulho das latas batendo com as pedras dentro. Toda vez que você vê ele atacando a galinha, você sacode aquilo ali, fazendo aquele barulho que ele tem medo, né, que ele não gosta. Tá? E toda vez que ele ouve aquele barulho, ele sai de perto das galinhas. Você está adicionando algo ao contexto, visando diminuir a incidência daquele comportamento, a ocorrência daquele comportamento. A ideia é que ele vai associar que toda vez que ele ataca a galinha, aquele barulho vem. Aí ele deixa de atacar a galinha. Isso seria um reforço positivo. Eu estou adicionando algo ao contexto, que é o barulho, as latas, o mecanismo que eu criei, né, para que o cão, toda vez que eu acionar esse mecanismo, ele deixe de fazer, né, passe a fazer cada vez menos, até deixar de fazer um tal comportamento. Isso seria punição positiva. Punição negativa, ou seja, eu vou fazer alguma coisa, né, aliás, eu vou retirar algo, e ao retirar aquele algo, eu vou fazer com que aquele comportamento do cão deixe de existir gradualmente, né? Ou seja, ele vai deixando de ocorrer. Imagine, teve até um exemplo essa semana no grupo do WhatsApp, que alguém estava falando que o cãozinho pulava muito nas pessoas, né? Então imagine que toda vez que ele pula, uma das sugestões que eu dei foi que você saísse da frente. Pulou, sai da frente. Pulou em você, você sai da frente. Você não deixa ele encostar com as patas em você. Tá? No que ele tenta encostar em você, e você retira, né, o objetivo dele, que é encostar com as patas em você, não é alcançado. Ao retirar a possibilidade dele alcançar o objetivo dele, ele vai cada vez mais se frustrar naquela tentativa. Ele vai passar a não exibir mais aquele comportamento. Chega um momento que ele faz, olha, não adianta eu pular,
Ele não fica lá para poder eu tocar. Eu estou querendo chamar a atenção dele. Mas quando eu pulo, ele sai da minha frente. Pulo, ele sai da minha frente e nem olha para mim. Isso seria um exemplo perfeito de punição negativa. Tá? Espero que tenha ficado bem claro, né? Reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa. Bem, explicado isso, deixa eu falar para vocês quais são as linhas que existem hoje e qual é a minha percepção sobre isso. Tá? Porque vocês não vão ouvir do Bruno algo do tipo, olha, a forma correta de vocês ensinarem, adestrarem, educarem seus cães é via... Não, vocês não vão ouvir isso. Tá? Do mesmo jeito que eu não me meto na educação do filho de ninguém, não vou me meter na educação do filho de 4 patas de ninguém. Então, o que a gente está trazendo aqui são apresentando dados, informações, constatações científicas, tá? Que vão levar vocês a tomar a decisão de vocês. Tá? Mas eu vou falar para vocês agora sobre a minha percepção até o momento, sem apontar para o que é certo ou o que é errado. Ou até vou apontar para uma das coisas que eu acho errada, mas é uma linha que praticamente não se trabalha mais hoje, pelo menos bons profissionais não o fazem, tá? Que é a linha que trabalha muito com o reforço negativo, tá? Que é a velha escola, tá? O pessoal que trabalha dando tranco no cachorro, né? Batendo, né? Isso aí eu não concordo e para mim está errado, tá? Então, até porque a gente vai ver um pouquinho mais na frente, vai detalhar um pouquinho isso, mas esse tipo de treinamento, ele gera no cachorro uma situação de estresse constante mesmo. E o causador, né, o gatilho do estresse é o condutor, ou seja, o dono, o tutor. Vê que coisa incoerente, né? A gente está aqui querendo buscar mais equilíbrio, mais saúde, né? Um convívio melhor com nossos cães, e a gente vai treiná-los de forma que nós nos tornaremos um estresse constante para eles. Isso gera produção de cortisol, né, hormônios que vão aos poucos, isso já é claramente apontado pela ciência, vão nos gerando uma série de prejuízos físicos, fisiológicos. Né? Quem vive sob estresse acaba desenvolvendo inúmeras doenças que a gente chama psicossomáticas, ou seja, doenças que têm sua manifestação no corpo, fisiológica, mas cuja causa é o estresse, está na mente, é excesso de produção de cortisol. Então, essa linha aí eu estou fora. E vamos para as outras 2 linhas que eu acho que existe viabilidade. Tá? Existe a linha que é uma evolução dessa que usa muito reforço negativo, né? Que é a linha que acredita o seguinte, que o treinamento deve ser feito voltado ao reforço positivo e não ao reforço negativo. Tá? E que reforço negativo pode ser utilizado e deve ser utilizado, é o que essa linha pensa, em doses pequenas e intensidade muito baixa. Por que eles justificam isso? Com o que eles justificam isso? Eles dizem que vai ficar muito mais gravado na mente do cão, de forma muito mais clara, a execução e a conexão entre o comando e a execução do treinamento. Então, eles acham que tem que haver, sim, uma pequeníssima dose, tá, do reforço negativo, e, logicamente, essa pequena dose não tem nada a ver com bater no cão, com estrangular o cão, né, nada disso, dar puxão, não é isso que eles pregam, tá? Só para vocês entenderem o que é, por exemplo, eles acham que uma das formas legais de você aprender, ensinar basicamente seu cão a sentar, é colocando o dedo, né, sobre a parte de trás, a garupa do cão, gerando uma levíssima pressão até que o cão sente. Quando o cão apresenta o comportamento que ele senta, ele retira o dedo. Então, para você ter só uma noção, tá? Não tem nada de prejudicial ao cão. Eu acho que essa linha ela é possivelmente aceitável, dependendo de qual é o objetivo daquele treinamento do seu cão. Falando isso por quê? Porque eu acho que se você quer um cão que vai executar aqueles comandos, etc., profissionalmente, e se realmente a gente tiver uma capacidade de assimilação, execução muito maior, utilizando o reforço negativo
e não gera prejuízos ao cão, nem na integridade física, nem em sentimento de dor, nada disso, e não vai estimular uma alta produção de cortisol, tá? Talvez para alguns cães que vão executar comportamentos, ações profissionais, talvez eles tenham a possibilidade, a probabilidade, desculpa, de chegar num nível muito mais alto. Tá? E isso é uma percepção minha. Tá? Não estou dizendo a vocês que esse tenha de ser o caminho. Já para os cães, que eu acho que é a maioria de nós aqui, né? Se não todos, os cães domésticos, a gente eu não tenho nenhuma pretensão que o Ragnar nem a Maia venham a disputar campeonatos, né, que venham a fazer ações policiais, né, que venham a... Bem, não tenho essa pretensão. Tá? Então, o que eu quero que eles apresentem, eu quero que eles apresentem aquele comportamento com confiança, com alegria, que também é uma premissa da outra, tá? Que eles façam com alegria, que eles desenvolvam uma relação maravilhosa comigo e com as outras pessoas, tá? Mas eu não preciso disso no nível profissional. Então, talvez, pensando dessa forma, a percepção que eu tenho é que um treinamento que não utiliza reforço negativo é totalmente viável. Tá? Porque eu não vou precisar, acredito eu, nunca que ele faça, execute, sejam truques ou comportamentos que eu ensino a ele, em alto nível. Tá? Então, eu não vejo porquê. Fica aí essa explicação para vocês, tá? Essa percepção minha, para vocês refletirem um pouco. Tá joia?